Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É fácil e você ajuda muito o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com o professor de Direito Internacional, Douglas de Castro. Olá, Douglas, tudo bom com você? Olá, Renata, como vai? Tudo bem, e você? Obrigado pelo Tudo. convite. Imagina, é um prazer. E Douglas, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Ok. Bom, eu sou bacharel em Direito, eu tenho mestrado em Direito Internacional pela Brigham Young University nos Estados Unidos. Também tenho mestrado pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito, e sou doutor pela mesma universidade, da Universidade de São Paulo, e pós-doutorado pela FGV. Eu sou advogado do Cerqueira Leite, Advogados, e atualmente estou lecionando Direito Internacional na Lanzhou University aqui na China. Maravilha. Você está falando com a gente da China, é isso? Isso, aham. Nossa, que privilégio, hein, Douglas? Oh, A pandemia, pelo menos, facilitou esse meio de comunicação, né? E a gente consegue aí interagir de diversos locais. Então, muito bom. Obrigado aí com por aceitar certeza. o nosso convite, né? Que você está aí do outro lado. E Douglas, vamos lá. No dia 15 de julho de 2020, foi sancionado, né, na época, pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei 14.026, referente ao novo marco legal do saneamento básico. O que você fala aí das principais mudanças que essa lei ela contempla e trouxe aqui para o Brasil? Bom, essa lei, né, que é conhecida como o novo marco do saneamento básico, né, ela na verdade, ela veio a reconhecer um problema que é recorrente no Brasil no que diz respeito a saneamento básico e acesso à água, né? Então, não, eu diria que não há um certo consenso no sentido de que essa problemática ela é muito importante, né, até mesmo para o cumprimento de outros direitos individuais, né? A gente escuta muito essa questão dos direitos individuais, no sentido de direito à vida, direito à saúde, direito a vários direitos que estão relacionados ao uso da água, né, e como é utilizada. Né? Então, o novo marco, ele veio para reconhecer algumas deficiências que até então o Brasil tinha, em termos legais, né? Até mesmo porque eu costumo dizer para os meus alunos que a lei ela não resolve tudo, né? Ela precisa ser implementada, ela precisa ser colocada em prática, né? Enquanto ela está no papel, ela parece muito boa, mas ela precisa ser colocada em prática. Mas de toda sorte, o novo marco ele trouxe algumas mudanças bem significativas. Primeiro, o estabelecimento de metas para a universalização de acesso à água e saneamento básico. Essa foi uma das grandes alterações. Algumas mudanças que foram feitas para aumentar a concorrência pelo mercado, né? Esse era um dos gargalos, vamos dizer assim, do saneamento básico. Uma maior segurança jurídica, no que diz respeito à privatização de empresas estatais, que até então, ah, começando ali a partir da década de 60, né, o Brasil ele adotou esse modelo de empresas estatais com vistas a suprir esse direito de saneamento e acesso à água, tendo em vista que não havia incentivos suficientes para que a iniciativa privada pudesse entrar nesse mercado. Então, a segurança jurídica na privatização dessas várias empresas espalhadas pelo Brasil inteiro, empresas públicas, né, traz aí um alento.
o estímulo à prestação de serviço regionalizada, esse é um ponto também que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e, a meu ver, o fortalecimento do papel da ANA, da Agência Nacional de Águas, né, na regulação de serviços. Então, eu colocaria ali, resumindo, né, essa lei nesses cinco grandes blocos, né, de inovações. Uhum. E com isso, Douglas, né, com essas mudanças, esse novo marco do saneamento, no seu ponto de vista, esse sistema né, ficou mais robusto? Sem dúvida, sem dúvida. Ele ficou mais robusto, até mesmo porque a gente consegue observar, né, a entrada de novos atores, né? E aí, quando eu falo novos atores, né, a gente estava restrito ao poder público, né, às empresas de saneamento básico e de água, de tratamento de água estaduais ou mesmo municipais, e aí a gente vê a entrada de novos atores, né, Uhum. nesse cenário, e neste caso especificamente as empresas privadas, né, com o incentivo à participação delas nesse setor. Então, e aí vem, por outro lado, você tem ali um fortalecimento institucional da ANA, no que diz respeito à regulação e à fiscalização, que até então não tinha. Então, você coloca ali, você traz para essa atividade, que até então era uma atividade do poder público, Uhum. você traz a empresa privada, você traz ali um fortalecimento das agências reguladoras, que são nesse caso a ANA, que é independente, né, do poder público no que diz respeito à regulação e supervisão. Então, eu acho que o marco legal do saneamento, né, ele sim trouxe essa robustez por Uhum. parte, nesse aspecto, nessa dimensão dos atores, mas ao mesmo tempo também algumas mudanças estruturais, por exemplo, a regionalização, que também tornou mais robusto esse sistema. Uhum. Eu acho que é para trazer até uma maior eficiência, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje com o sistema posto era a questão da eficiência, tanto do tratamento quanto da entrega dessa água tratada, Uhum. o não desperdício, que a gente tem muito no sistema, então eu acho que talvez é essa a questão. E até curioso, né? Nos primeiros dias aqui desse novo governo, a gente teve uma norma que foi editada, retirando esta competência da ANA, mas isso voltou atrás para a questão do saneamento realmente ficar a cargo da ANA, porque realmente é importante que a gente mantenha esses serviços, eles se conversam, né? Não dá para você tratá-los de forma separada, a questão da água, tratamento de água e a questão do saneamento básico. Então, Exatamente, né? Nós, com esse novo decreto e que acabou voltando, né? A ANA ela tem um papel muito importante e ela é uma agência, o que muitos não conseguem visualizar é que as agências reguladoras elas são independentes do governo e elas precisam manter essa essa independência, né? independência do governo, justamente para poder ter a estabilidade necessária para poder regular o mercado, inclusive a atividade do próprio governo, né, no que diz respeito ao tratamento de água e Uhum. saneamento. Então, eu acho que foi uma grande conquista esse fortalecimento do papel da ANA nesse ponto, né? E que eu acho que ele contribuiu justamente para essa postura, né, do governo de ter voltado atrás em relação a saneamento. Uhum. E Douglas, você até mencionou, né? O mecanismo que foi adotado pela lei foi a regionalização. Quais as vantagens que você vê dessa regionalização para o saneamento básico? Olha, a grande vantagem da regionalização é que você produz incentivos, né, para que municípios menores que até então
não tem uma atratividade econômica no que diz respeito ao tratamento de água aí de esgoto, né? Eles tinham, então, eu estou falando de município aqui, mas chegamos até a questão estadual também, né? Regiões do norte e nordeste, regiões inteiras ali são pouco populadas e muito extensas, então o interesse pela iniciativa privada e até mesmo o alcance do governo em relação a esses municípios era muito restrito. Então, quando você junta, né, estabelece blocos de municípios ou até mesmo estados, né, no que diz respeito à gestão da água e gestão do tratamento de esgotos, cria uma atratividade maior, porque tudo bem, você pode até perder alguma coisa e não gerar economicamente resultados em determinados setores, mas em outros você pode. Então, há uma certa compensação. Então, isso faz com que lugares mais afastados e que menos atrativos ao investimento, eles possam receber esses investimentos, mesmo não sendo atrativos, porque eles fazem parte de um bloco, né? E no final das contas, esse bloco vai ser atrativo. Sim, você garante que um maior número de pessoas acaba sendo beneficiado. Às Perfeito. vezes, pessoas que moravam em pequenas cidades, pequenos núcleos, talvez não tinham tanto essa facilidade no acesso, né? Então, Uhum. realmente. E, Exatamente. e Douglas, assim, quando a gente fala, né, a lei, inclusive, ela recebe o nome, né, o marco ali do saneamento básico, e muita gente, às vezes, pensa que saneamento básico é só a questão do tratamento de esgoto, né? Então, o que se refere, de fato, saneamento básico? Olha, ele envolve uma série de atividades, né? Que vão desde o tratamento de esgotos, coleta de lixo, é, 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 e coloca ali um peso muito grande, né, na questão do saneamento básico como um direito universal, né? A gente está falando aí, como eu disse no início, né? A gente, quando fala de saneamento básico, é, ele tá ligado a vários outros direitos fundamentais, essenciais à própria vida, né? Se a gente for colocar, né? Então, você vai desde o tratamento de esgoto, coleta de lixo e tratamento desses resíduos. Nós temos, inclusive, uma lei muito, muito boa no que diz respeito ao tratamento de resíduos, né? E que tem cumprido ali o seu papel, mas o saneamento básico ele inclui inclusive a, tratamento de água, enfim, uma gama de atividades, né, que tem por finalidade fazer com que direitos fundamentais sejam respeitados e que na verdade tem uma dimensão econômica, né? A gente não pode negar esse ponto, né? Porque há uma estimativa, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que cada dólar que você utiliza em saneamento, né, e tratamento de água, você economiza 4 na saúde. Na saúde, é. Então assim, o ganho é gigantesco. O ganho é gigantesco. O problema é que antes nós tínhamos, não havia incentivo para esses investimentos, né? E como eu disse, né, muitos lugares eram muito, muito afastados, então não havia incentivo, mesmo sabendo dessa grande vantagem que a gente tem em termos econômicos. E você mencionou a questão da saúde, é de extrema importância, porque você tem uma mão de obra mais ativa,
assim, sem contar a questão da saúde do indivíduo em si, né? Mas ele adoece menos, ele trabalha mais, a criança vai à escola, rende mais. Então, você tem Uhum, toda uma cadeia de benefícios que, que, que acontecem, né, por conta aí da questão do saneamento, que não é só aquele único, que é o esgoto tratado, ou a coleta do lixo, ou a água uhum, tratada. Então, você tem inúmeros benefícios indiretos, né, que eu acho que yeah. é interessante. E Douglas, nessa questão, né, com esse novo marco, com essa nova legislação, como que você vê? Você entende como suficiente para promover, de fato, a universalização desses serviços, né? Já que a gente estava falando um pouquinho dessa questão da universalização como um direito básico? Uhum. Olha, a lei, como eu disse, né, o potencial da lei ele é muito bom, né? Ou seja, ela conseguiu dar conta de alguns gargalos que nós tínhamos no saneamento básico brasileiro, conseguiu dar conta em termos institucionais. A grande dificuldade, aí quando a gente fala da universalização, né, só para o nosso ouvinte aí saber, né, o marco regulatório ele estabeleceu, né, a meta de 2033, né, 31 de dezembro de 2033 para a universalização. O que significa isso? 99% de água potável para as pessoas no país e 90% de coleta e tratamento de esgoto, né? Então, o primeiro ponto, né, no cumprimento dessa meta. Primeiro, eu entendo que juridicamente ela é boa, ela conseguiu dar conta dos gargalos que existiam no país, mas ao mesmo tempo nós temos aí 2 anos de vigência da lei, né? E em termos de saneamento básico, que demanda grandes investimentos e grandes estruturas, a construção de grandes estruturas ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação mais consistente de que se a gente vai conseguir cumprir essa meta ou não. Eu acho que nós estamos num caminho muito bom. A lei foi por isso que ela recebeu esse nome, né, de marco, porque foi não só um marco legal, mas também um marco histórico no que diz respeito ao tratamento de água e esgoto. E agora continuar monitorando esses grandes blocos, né, essas grandes alterações que a lei fez para ver se essas alterações elas efetivamente vão acontecer. Uhum. Como eu mencionei no início, né? Uma coisa é estar no papel, estar na lei, né? Outra coisa é você Verdade. conseguir operacionalizar isso Uhum. na prática, né? E certamente muita coisa ainda precisa ser feita. Tá. Por exemplo, a gente pega nesses 2 anos, nós já conseguimos observar, por exemplo, né, de que a região sudeste, sul, muitos municípios já estão, e muitas empresas, né, que atuam nesse setor já estão ali em conformidade, né? A região norte e nordeste ainda não. Então a gente Tá. tem muita coisa para avançar, principalmente nessas regiões. Uhum. Eu sei que a gente tem, até você mencionou 2033, né, para a gente ter a questão da universalização e tudo mais. Mas nesses 2 anos e meio, a gente consegue ver uma melhora na infraestrutura do saneamento no país? Ou ainda é recente, é pouco tempo para a gente falar numa melhora? Não, a gente consegue sim. Não dá para não dá para não dá para projetar uma posição no que diz respeito ao cumprimento da meta no total, mas a gente já consegue ver, né, em algumas regiões do país, e aí, mais uma vez, né, região sudeste, sul, ah, um pouco no centro-oeste, já essa melhora, né, no que diz respeito a uma atratividade maior para empresas, é, e aí
é notório o caso de São Paulo, mais especificamente da Sabesp, né, que conseguiu se adequar a todas as exigências estabelecidas pela lei e aumentar a eficiência, com utilização, por exemplo, de inteligência artificial. Então, tem ali algumas coisas, muitas coisas interessantes que estão acontecendo e que eu acho que o grande papel agora é verificar se todas essas coisas boas que têm acontecido, né, nesses últimos 2 anos, principalmente nessas regiões, se elas vão conseguir se projetar para o norte e nordeste, né? Talvez não na mesma rapidez, talvez não na mesma intensidade, mas que pelo menos essas regiões comecem a se beneficiar dessas mudanças. Uhum. Perfeito. E Douglas, a gente, né, comentou a questão até da regionalização. A formação de consórcios, ela pode ser também uma solução para as regiões de menor renda e menor densidade populacional? Com certeza, com certeza esse é o caminho, né? Não há como estender o saneamento básico para essas regiões sem a formação desses consórcios. E aí a gente coloca consórcio, né, como algo genérico, né, mas pode ser parceria público-privada, são vários modelos que a lei ela estabelece para que essa regionalização ela ocorra, né? Então, a privatização, enfim, vários modelos. Mas a formação desse bloco, né, de municípios ou até mesmo estados, se for necessário, ele é justamente para trazer essa atratividade econômica, né, essa competitividade econômica, né, para que esse município que está bem afastado e que o custo, né, o custo de infraestrutura para poder levar água tratada e fazer o tratamento de esgoto para esse município bem afastado, ele é maior. Então, hoje não há essa atratividade. Mas quando você coloca num bloco, né? Então você tem ali municípios que vão dar prejuízo, porque vão ter que ter muito investimento, né, para poder levar esse tratamento para esse município, mas em compensação você vai ter municípios mais próximos ao centro de tratamento que vai compensar. Então, na verdade, é um sistema que no final do dia a empresa ela precisa visualizar que ela vai ter lucro, né, mesmo tendo prejuízo, levando o saneamento para um município tão distante. Então, a regionalização ela acaba ajudando nesse sentido. Compensação, né, de um município para o outro. Exato. E assim, eu não sei se eu estou certa ou não no meu ponto de vista, mas eu acho que tanto o pequeno município tem essa dificuldade pela questão das contas de fato fecharem, e daí o consórcio, a regionalização, ela acaba sendo uma boa alternativa. E a outra questão, talvez sejam os grandes centros urbanos, porque também gerenciar uma grande, né, a cidade de São Paulo, grandes centros, também gera essa dificuldade. É isso mesmo, né? Não, é isso mesmo. Né? A gente tem ali, na regionalização, a gente vai ter essas situações de pequenos municípios muito afastados, que não têm condições financeiras, econômicas de sustentar, o que dirá de fazer investimentos em saneamento básico, né? E, ao mesmo tempo, você tem grandes centros urbanos, né, que são muito atrativos para essas empresas, né? Dado o volume, a proximidade das estruturas e tudo mais. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Na outra. Tá. É isso mesmo. Perfeito. E Douglas, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem que você deixa para a nossa audiência? Olha, a mensagem que eu tenho e que eu deixo, né, na verdade, é que para a gente ficar muito atento, né, a questão do cumprimento dessas metas, né? Existem institutos muito sérios no Brasil que fazem o monitoramento. Então,
ter aí a lei é importante, como eu disse, né? Mas ela não resolve todos os problemas. Então, a gente vai precisar ter um olhar aí muito atento em relação ao cumprimento dessas metas, e principalmente olhar para o Nordeste e para a região Norte, que são historicamente as regiões que mais sofrem com não tratamento, né, com não saneamento básico. Então, a mensagem é essa, né, que a lei é boa, ela trouxe inovações importantes, mas, ao mesmo tempo, acho que é nosso dever, né, fazer essa fiscalização para que essas metas elas possam realmente acontecer. Uhum. Assim, você tocou num ponto que é muito interessante, né? Não é só você deixar de gastar quando você investe em saneamento básico, como eu disse, né? Gastar com a saúde, né? Ou seja, só ali você já vê uma melhora, mas o fato de você conseguir erradicar algumas doenças, por exemplo, a dengue. A dengue ela está diretamente associada a tratamento de esgoto, né? Então, é, ficar de olho porque saneamento básico ele diz respeito a direitos fundamentais, direito à vida e direito à saúde. E eu acho que Uhum. todos nós temos interesse, né, no cumprimento desses direitos. E o saneamento básico é fundamental. Uhum. Não, com certeza. Maravilha, Douglas. Agradeço sua participação no programa de hoje, né, a gente discutindo aí pontos importantes, e eu acho que é o que você comentou, né? A gente tem aí o sul, o sudeste um pouco mais avançado, e talvez uma atenção um pouco maior no norte, no nordeste, para esse exercício do direito para todos, né? Para essa universalização, para a gente garantir uma vida digna, né, a saúde aí de forma mais igualitária. Então, Uhum. muito importante aí esses temas que você colocou. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade de discutir. O tema ele é muito interessante, faz parte daquilo que eu vivencio no meu dia a dia, não só como professor, mas também como advogado, né, que é a questão ambiental, e que Uhum, cada vez mais ganha espaço nos debates, não só internos, mas também internacionais, né? E o uhum, Brasil ele precisa sair dessa posição incômoda, né? De um país que parte da sua população não tem acesso à água e acesso a tratamento de esgoto, né? Isso sim, é, isso é inadmissível para um país, né? Um país com a projeção que o Brasil tem, é. e a importância que o Brasil tem no cenário internacional. Uhum. Não, é isso mesmo. Agradeço mais uma vez, ainda mais você que está aí do outro lado do planeta, praticamente. Sim. Então, obrigada. No programa de hoje, eu conversei com o professor Douglas de Castro. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.